Ah, eu acordo todos os dias 4h30 da madrugada. Sabe, a gente veio lá de baixo, né? Começamos com uma charrete, um cavalo. Por exemplo, eu comecei, tem uma casa lá em cima, ainda tá toda caída, né? A gente morava lá. Aí depois, a gente veio morar aí, né? A Renata, por exemplo, nasceu naquela casa ali. A Renata nasceu nessa casa? Sim. Ah, nasceu no hospital. Ah, claro. Tinha um quartinho, tinha um banheiro. É, quartinho. Bem? Escuridão, né? Tem medo? No quarto deles, aí no pai e na mãe. Aí quando ela veio, a doutora perguntou se nós tínhamos notado alguma coisa. Aí eu não tinha notado, porque ela era, pode ver as fotos dela pequenininha, né? É um amor bem redondinho, bem... Um gurizinho, tá? É. Aí ela disse assim, se vocês têm condições, hoje tem muito... Eu não vou prometer que ela vai fazer uma faculdade, vai ser uma médica. Não vou prometer isso aí pra vocês, mas elas são muito inteligentes. Eu digo, não, eu quero fazer o que eu puder fazer por ela, eu quero fazer. E ela teve mal, ela não aumentava nem o peso, né? Ela tinha 4 meses, estava com 3 quilos e pouco, 4. Ela tinha problema de coração, né? E daí ela teve mal no hospital, aí deu apontada para pneumonia dupla. A gente achava que ia perder ela. Mas graças a Deus vencemos, tá aí com 18 anos hoje. Tá melhor que eu. Decoração, tudo, né? É. Só comida é mais fácil. Ela vai falar das igrejas e da culinária. E quando vieram da Itália, Isso. os italianos, eles recebiam as terras em quantidade, em Seis Maria. Quarto lugar que os italianos vieram morar. É. No começo foi tudo muito difícil, né? Às vezes as professoras não estavam muito preparadas, não cobravam, muitas das vezes ela fugia, a gente passava e via que ela estava no muro da escola. Aí a gente ia lá e falava que se não obrigasse ela a estar dentro da sala de aula, que ela tinha, a gente conversava muito em casa também, que ela tinha que ficar na sala de aula, né? A educação, na minha opinião, ela tem 3 dimensões fundamentais de democratização. A democratização do acesso, que é a garantia que todos possam entrar na escola. A democratização da gestão, que é aquela que permite que todos os integrantes de uma comunidade escolar sejam sujeitos, né, participem, né, tenham voz e tenham vez. Né, e aquilo que é mais difícil de democratizar, que é a democratização do acesso ao conhecimento. E a formatura é dia 13? É. De noite? É, né? E vai ter comida boa ou não? Vai ter sobradinho primeiro. E depois? Depois a janta. Ah, vamos comer 2 vezes então? Sim, né? Dia primeiro é coquetel. Ah! E agora tem festa em dezembro, Aonde? no quartel. É. Claro. Mega vida. Não, é só nós, esse aí é só do quartel. Ah,
É lá no balneário esse. Me pode me convidar. A gente nunca tratou ela como que se ela tivesse algum problema que fosse diferente dos outros. A gente nunca olhou assim. Para educar, para cobrar, foi tudo como uma criança normal. Meu genro fez muito por ela, a minha guria, a minha empregada ali, ó. Ajudava ela, sabe? Aqui não vinha os temas para fazer, eu sou quase analfabeto. Então, para mim é difícil, né? Eu passei muita dificuldade por falta de estudo. Que a gente tinha pensado em colocar a Renata numa escola particular. Só que a escola particular não aceita. E eles não estão preparados, eles não, na época eles não tinham educador especial. Daí ou tu teria que ter um tutor junto. Aí tu pagar uma escola mais um tutor, não tem porquê. Daí não se chama inclusão, né? Quanto mais o debate avançar, quanto mais as experiências concretas existirem na escola pública, acho que mais constrangimento vai causar e mais apelo vai criar, né, para que todas as instituições comecem a trabalhar de uma forma mais natural, né, com a inclusão das pessoas com deficiência. Feito. Pode desembarcar. Tá? Tá. Boa aula. Obrigada. A Escola Coronel Pilar era uma escola bem tradicional na cidade, né? Uma das mais antigas que a gente tem. E ela trabalha assim com a questão da educação especial desde 93. Na verdade, antes já tinha as classes especiais, mas a partir de 93, então, se dá a primeira inclusão de um aluno com deficiência visual nessa escola a partir de um diretor, né, o professor Paulo, que é ele assim, que vai entender que esse aluno tem que estar na escola regular com os demais. Foi uma grande abertura, uma grande oportunidade do serviço público oferecer uma coisa que não tinha. Foi a primeira escola que aceitou esse desafio. Pessoal, começamos. Foi realmente um desafio, porque a gente não tinha nada. Nós saímos em busca das coisas, né? Dentro da alma, dentro do coração. Durante muito tempo não existiu esse compromisso com a aprendizagem desse sujeito que tem deficiência, né? E hoje em dia a gente já tem esse compromisso. Eu percebo assim que houve uma modificação, até pela necessidade, até pelo entendimento, né, que você tem em relação à deficiência, né? Não é simplesmente eu estar dentro da escola, mas é eu estar dentro da escola com qualidade. Eu acho importante para a Renata essa inclusão, porque ela aprende a conviver com pessoas diferentes dela. Eu acho que torna a gente umas pessoas mais maduras, mais que conseguem ter um contato melhor com as pessoas, assim. Eu acho que influencia bastante. E ela que ela tinha muito medo, às vezes, de ficar sozinha no começo, né, nega? Tinha bastante medo de ficar sozinha no colégio. Ah, teve muito... A Rosane teve que ir muitas vezes lá de manhã, às vezes no meio da aula. Os trabalhos em grupo também, ela teve muita dificuldade, porque ninguém queria fazer trabalho com ela. Muitas vezes ela apareceu sozinha. Tá, mas não é em grupo o trabalho, Renata? É em grupo, mas ninguém quis fazer comigo. Aí eu ia lá e falava, eu disse, olha, professora, eu acho que a senhora tem que pegar e colocar a Renata, montar os grupos e colocar a Renata dentro de um grupo. Aí depois eu disse pra ela, tu tem que ser esperta. Tu te convida, diz, eu posso entrar no teu grupo, tu tem que falar. Tá. Tem aqui, você quer a foto? A minha tia? Sim. Eu preciso que você se organize em grupos, então, uns 2 grupos ou 3. O meu e o Alan. Tudo vai ser. Como é porque eu era colega dela, que foi no ensino fundamental, a gente fazia tudo junto. Ela sempre queria fazer comigo. Ela não tinha... Até nessa questão de trocar de grupo, eu até fiquei admirada que agora ela quer fazer com um, quer fazer com o outro. Na época que eu era colega dela, era só eu. E ninguém mais. Era só comigo que ela queria fazer. Ela ficou dispersa, né? Muito afastada. Vê se a gente consegue ouvir a música para relaxar, refletir. Presta atenção. Ela sempre frequentou uma escola normal. Então isso que faz a diferença. Dela ir sempre além
dela aprender a ser responsável, dela fazer as coisas, dela não ter preguiça, dela, sabe, tá sempre pronta. Dificuldade assim não. Porque a escola sempre tá lá chamando a Renata, ajudando ela com a professora especial dela ali. Está aqui. Muito obrigada. Como é que foi a semana? O que tem por Prova. Prova? Prova de quê? Português. Eu tenho meu trabalho de português aqui, ó. Um trabalho de português. Pra me ajudar a fazer aqui, eu não sei bolufas. Então vamos lá. Matemática pra mim teve eu tenho muitas dificuldades. Matemática. É. Quais foram as dificuldades? Mais complicadas são as frações. Desde criança tem as turmas ali embaixo que é só de deficiente, eles vão depois aos poucos colocando já em salas normais. A escola faz isso há anos, sabe? E não é qualquer escola que faz isso, né? São poucas, porque é raro tu ver uma pessoa deficiente numa escola regular. Eu acho que uma escola com ensino médio também é bem difícil. Acho que no ensino médio fica mais difícil ainda de incluir. O primeiro ano até que não foi, teve uns problemas, por causa que a Renata, assim, tinha medo, porque a escola era muito grande, né? Aí o ensino médio, tudo é diferente, é muitas matérias, é muita coisa difícil. E a turma, às vezes, é difícil, é tudo já adolescentes, é difícil do professor trabalhar com eles. Eu vejo muitos professores planejando conteúdo especialmente, no caso da Renata, especialmente para a Renata, como eu disse, professora de matemática, tem outros professores que planejam também. Quais as fórmulas que nós temos dos prismas? Quem é que lembra? Eu vou planificar esse daqui, ó. Se eu te pedir para ver o contorno desse quadrado, tu irias medir cada um dos ladinhos aqui. No teu exercício, eu coloquei um desse tipo, um retângulo, que também, para pedir o contorno, tu vai ver que essa medida é igual a essa. Quando eu entrei com a geometria espacial para o terceiro ano, eles deveriam ter tido, alguns não têm, a geometria plana como base, porque o sólido tem volume, mas ele pode ser planificado e cada face de um sólido é uma figura plana. Inicialmente eu achei complicado, mas depois conversando com a Sônia, que ela tem todo o conhecimento da área matemática, a gente entrou numa sintonia de como nós iríamos trabalhar com a Renata essa questão. Quando a Sandra e eu conversávamos, eu digo, ela não tem aquela condição de passar do plano para o espacial, então vamos trabalhar só no plano. E agora, tu consegue fazer sozinha, sem a ajuda da professora? Sim. Qual foi a minha função no AEE, então? Trabalhar o quadrado, trabalhar o triângulo, lembrar o que era cada um deles. Foi questões mais básicas. Este é o suporte do AEE, o mais específico fica com a Sônia, que é de matemática. O que é método, né, uma prática assim, ela consegue fazer. Algumas coisas que precisa a interpretação da questão, já ela tem dificuldade. Então eu fui dando para ela só o básico. Aí que eu me pergunto até que ponto isso não é falso. Porque, por exemplo, ela tá no terceiro ano, mas com tudo que ela aprende é diferente. Ela não roda, sabe? Eles passam, Renata. Ela passou do primeiro pro segundo, terceiro, mas aí tu vê que aprendizado além que ela teve. Querendo ou não, é as mesmas coisas básicas que ela tava no primeiro que ela continua tendo agora. O que eu entendo que a política faz de muito significativo e de muito produtivo é convidar todo mundo a repensar essa estruturação da escola. Como se essa estruturação escolar ela pensasse num modelo de aluno, num ideal de aluno, que não existe. No dia a dia da escola, a gente tem 30 alunos numa sala de aula e efetivamente cada um tem o seu ritmo, o seu tempo e a sua forma e suas estratégias de aprendizagem. Alguns alunos vão acompanhando e vão se desenvolvendo e vão fazendo e vão
se apropriando de determinados conteúdos, mas alguns, e não só os que têm deficiência, vão ficando, porque não são só os que têm deficiência que não aprendem determinados conteúdos, né? Então, me parece que a gente tinha que rever essa forma de organização do saber dentro da escola, entende? Este ano os alunos visitaram a usina hidrelétrica de Dona Francisca, que fica próxima aqui na região, na 4ª Colônia, e cada professor solicitou um trabalho a respeito dessa saída de campo. A história da 4ª Colônia. Por que foi chamado o nome na 4ª Colônia? Porque os italianos foi o 4º lugar que eles vieram para morar na 4ª Colônia, no século XIX. Aqui, a igreja Silveira Martins é a torre mais alta e redonda. Mas tem muita coisa para mudar ainda. Por exemplo, matemática, química, biologia. Qual a principal parte? E tentar adaptar eles, porque eles não vão conseguir pegar toda a matéria. Então tem que ser pontos importantes. Pra vida, né? Pra vida, né? Um simples conhecimento assim é uma coisa banal, mas um conhecimento de cédulas, de dinheiro. Ela sabia quanto vale um dinheiro. Graças a Deus ela conseguiu saber, conseguiu fazer conta já bastante a partir desse ano. Então a gente pedia muito isso aí. Tem muitos conteúdos que a gente trabalhou no nosso ensino médio, no ensino fundamental, que não servem para a vida. O que eu acho que está em desenvolvimento é descobrir um caminho em que todos os professores possam trabalhar com metodologias diferentes para esse aluno, se dedicar para esse aluno num tempo diferente. O AE veio não trazer garantia de aprendizagem, mas veio dar acessibilidade a esse aprendizado, né? Que esse aluno tenha condições de estar frequentando esse atendimento especializado e que esse professor possa estar tendo essa interlocução com o professor da sala de aula, né? Para esse trabalho em conjunto. Isso está em construção. O nosso aluno hoje do ensino médio tem deficiências da base matemática. Então essa deficiência também temos que catalogar. O nosso aluno dito normal é deficiente na base da matemática. Então ele também faz com que a minha aula vá devagar, ele também me faz com que o conteúdo não seja todo mais visto até o fim do ano, mas a universidade continua com a mesma listagem para o vestibular. A forma como fomos ensinados a estruturar a escola e trabalhar dentro da escola, ela é secular, ela é do século XIX pelo menos, entende? 18 e 19. Não muda muito se tu vai para a história e tu analisa a estruturação física, a distribuição dos conteúdos, dos saberes, as disciplinas, o controle do tempo, tudo isso continua muito igual, assim. Com a gravidade de que, em função do vestibular, o conteúdo ele começou a ganhar uma ênfase muito grande, né, de alguns anos para cá. Então, atualmente a escola ela é não uma preparação para a vida, mas uma preparação para o vestibular. A gente tem entendido assim que a escola ela já não estava boa para todos, né? Então o que alguns professores nos traziam, bom, agora só faltava isso. Quer dizer, isso o quê? Que o aluno com deficiência também viesse para a sala de aula. E isso nos deu um alento muito grande, que não é o aluno com deficiência o problema. Aquele copo já estava cheio, ele foi a última gota, né, para romper um processo e se entrar num outro estágio de vamos repensar essa educação, que há muitos anos não estava boa. A gente vive num mundo muito, e talvez a internet seja um pouco responsável por isso, mas ele pressupõe a produção de sujeitos que não são mais exclusivamente aqueles que detinham o técnico, mas a produção de sujeitos que tenham capacidade empreendedora, capacidade proativa, capacidade de criação, capacidade de resolver, antecipar problemas e resolver problemas. Essas são características, para mim, que são mais importantes atualmente
de serem trabalhadas na escola do que propriamente o conteúdo. E quando se faz uma aliança, então, entre Estado e escola, digamos assim, para que esses sujeitos com deficiência, né, eles estejam na escola, também se quer que eles sejam trabalhados nesse sentido, assim. Eu acho que desenvolver a autonomia é um dos objetivos principais. Ainda é uma parcela muito pequena, né, da população de pessoas com deficiência que chegam ao ensino médio, né? Então eu entendo assim, que no momento que a gente faz uma reestruturação do ensino médio, a gente tem que pensar também nesses alunos que estão chegando. Então aí numa formação para esses professores que vão atender esses alunos. E muitas vezes assim, o aluno com deficiência ele precisa de outras coisas, né? Então assim, o desafio da inclusão no ensino médio ele é imenso. Mas a Renata, por exemplo, né, é um exemplo de que as coisas funcionam. Eu até gostava, eu achei mais amizades. A Aren, que já conversou com algumas amigas minhas, né, colega. Tem mais amigas ainda. Tipo, eles estão me ajudando todo dia. O colégio, assim, me ajuda muito. Ela copia mais lento, né, lentamente. Então, às vezes a gente não se importa, assim, de esperar se ela tem que terminar, assim, uma palavra, alguma coisa assim, terminar de copiar. Nem a gente copiou ainda. Porque normalmente nem a gente copiou ainda. Então... Tinha que ela passava assim, ó. E eu vou resumir agora, pode ser comigo. Eu resumia outro dia, eu chegava e resumia também. Tudo assim, na metade. E ela começou a fazer tudo pela metade. Copiar pela metade só. Tava muito difícil, muita coisa, então ela começou a resumir, ela começou a copiar tudo pela metade. Eu acho super tranquilo, porque às vezes ela tá mais adiantada do que outra. Bem mais. A única coisa que ela atrapalha, que não é atrapalhar, é porque às vezes, tipo, a gente não fez o trabalho de professora que não tinha, né, Renata? Tinha sim, porque eu fiz. Ou ela tem muitas vezes ela é mais responsável até mesmo do que a gente. Ela Muitas é uma... vezes sempre. Ela sempre é a primeira a entregar os trabalhos propostos no dia, enquanto a gente demora 2-3 dias depois para entregar da data. Na nossa sala todo mundo conversa com ela, tipo, a Renata assim, é uma pessoa popular na escola, todo mundo sabe que é a Renata, sabe? Ela busca, sabe, essa interação com as outras pessoas, isso é muito bom. Ela faz amizade de montão, ela faz amizade mais do que a gente, sabe? Ela cativa as pessoas, né? Ela é muito Tu cativante. tem que cuidar, porque quando tu vira pro lado, assim, tu olha a Rê já tá conversando, ela já começa a puxar papo com qualquer um, assim. Só que o argentino aqui não. Eu gostaria muito de fazer arte cênica. Que eu gosto muito de ser atriz, eu já fiz teatro do colégio. O que você mais gosta na escola, Rê? Mas é verdade, o lanche. Que lá tem comida boa. Sopa de lentilha, risoto. Um morninho com mandioca. Eu como com arroz, com brócolis. Isso aí tu sabe bem, né? Tá bom. A piscina, que eu dou mergulhos. Essa é a água da piscina. E as pombinhas. Tô escondida por aqui. Vamos ver se eu consigo ver aqui. Vamos ver. Por aqui assim. Ali por aí no meio é a casa delas. Essa cachorrinha aqui é a Sol. Nessazinha, olha pra cá, Sol. Ó, como é? Ó, essa é a Bujuca, a véia. E aqui o folgado. Ó, velho, tá suave aqui, ó. Tô indo, tô filmando aqui, hein? E a minha irmã, não é como mamãe pra mim. Esses são os peixes armados. Essa é a ração que eles comem todos os dias e dormem bem felizes, bem gordinhos. A Renata, desde pequenininha, ela tem estimulação, né?
Ela tem uma família ótima que faz uma aposta nela que é incrível. E o resultado tá aí, né? Lindos, lindos, lindos. É preciso destacar que as relações que ela foi estabelecendo ao longo da vida, as pessoas com quem ela conviveu, o que foi ofertado para ela, possibilitaram que ela tivesse esse desenvolvimento todo, entende? Então, é também em função de ela estar numa escola inclusiva, mas é porque as práticas que foram ofertadas para ela nessa perspectiva de inclusão foram de aposta, entendeu? Como é que eu vou te dizer? A gente tá num padrãozinho mais ou menos, assim, né? Dá pra... Agora tá montado, assim, né? Só funcionar isso aqui vai ficar bom. Então, eu tô com o meu capital, esse aqui tá do meu lado. Nós temos... Não podemos se queixar.